Mateus 13:24 diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, então vindo os servos do dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Ele replicou: não, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhereis no meu celeiro. Aleluia, glória a Deus. Estava pensando nessa palavra essa semana. Nós estávamos lá em Governador Valadares, fomos lá, começou o Mevan em Governador Valadares, 12 igrejas nasceram, que já existiam, mas agora elas estão no Ministério Mevan também, em Valadares e Capitão Andrade, 2 igrejas no Vale do Aço. Estive lá com o pastor Caleb, com a Lorena, sua pastora, sua esposa, fizemos uma conferência lá, maravilhoso, irmãos. Então, Deus está fazendo, amém? Por um lado a gente apanha, sofre, mas por o outro está expandindo, amém? Amém, irmãos? Amém. Acontece isso com você também? Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá, me abençoa. Glória a teu nome, Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Glória a teu nome pela tua palavra. Glória ao teu nome pela tua vontade. Glória ao teu nome pela tua direção. Glória ao teu nome por tão grande salvação. Glória ao teu nome, Senhor, pela tua presença. Pela tua presença, que separa aquilo que é daquilo que parece ser. Obrigado, Senhor, pelo teu favor, em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma parábola antiga e a gente já ouviu falar, né? Tantas vezes, até vira meme no meio dos crentes, o joio, não é? O joio e o trigo. Quantas vezes a gente já ouviu esse evangelho sendo pregado através do joio e do trigo? Essa comparação, o joio no meio do trigo. Deixa eu te falar uma coisa. Essa parábola está nos ensinando que um homem semeou boa semente na sua terra. Ele não semeou coisa ruim, ele semeou coisa boa, mas ele foi dormir, ele não vigiou. A Bíblia é clara quando ela diz que nós temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. E ele foi dormir e veio o seu inimigo e semeou o joio. E quando ele acorda, ele não sabia que o joio estava lá. Mas à medida que foi crescendo a sua plantação, na medida que foi começando a dar fruto, ele percebeu que tinha coisas ali que ele não semeou. Você já se deparou com isso, de você se deparar, de ver coisas que você não semeou, crescendo junto com aquilo que você semeou? Só diz amém. Você semeou coisa boa, você tem boas intenções, você não quer o mal de ninguém. Às vezes até você se pergunta, quando alguma coisa ruim bate na tua porta, você diz: meu Deus, mas por que eu não mereço isso? Porque eu só faço bem para os outros. Meu Deus, eu só faço bem para os outros, eu não quero o mal de ninguém. Aí você foi dormir, não vigiou, o inimigo veio e semeou o joio.
E o joio cresce junto com a coisa boa que você semeou. O joio vai crescendo junto. Quem semeou o joio não foi Deus. A Bíblia diz que foi o inimigo. Foi o seu inimigo que semeou o joio. Se a gente acordasse de manhã e visse o joio, a gente já dava cabo dele. Mas você não vê o joio, mas ele está ali. Você só vê o joio na hora que começa a aparecer o trigo. Nós já queremos por nós mesmos identificar o joio e arrancá-lo, tirá-lo do meio. Mas Jesus disse que o joio precisa crescer junto. Pergunta para o irmão que está do seu lado, se é trigo ou se é joio, irmão. Meu Deus! Tu é trigo ou tu é joio, senhor? Nós queremos uma segurança ambiental naquilo que estamos fazendo. Nós queremos uma segurança, nós queremos ser protegidos. Nós queremos que tudo que a gente faz, 2 e 2 é 4 e ponto. A minha matemática bate, sempre bate, dá tudo certo. Tudo que eu ponho a mão dá lucro. Nós queremos circular somente no meio do trigo. Mas o Senhor diz, o joio cresce junto com você. A minha pergunta é, alguém de vocês já identificou o joio crescendo junto? Alguém de vocês já arrancou o joio? Irmãos, nós queremos circular somente no meio do trigo, mas deixa eu te falar uma coisa séria. Sem o joio, nós não desenvolvemos amor, não desenvolvemos justiça, não desenvolvemos perseverança. Porque é o joio que cresce junto com aquilo que eu semeei de bom, que me traz resiliência, perseverança, que me faz crescer em amor. Amém? Aquilo que eu digo, nunca mais eu perdoo, e eu tenho que perdoar de novo. Aquilo que eu digo, eu nunca mais acredito, e você tem que acreditar de novo. Você diz, eu não vou mais nunca lá, e Deus diz, vai. Está se identificando? Pastora Rosa, quando abriu essa reunião hoje, ela falou, isso é um culto de ceia para isso, para a gente se examinar, para a gente ver se a gente é joio, ou se a gente é trigo. Sem o joio você não desenvolve as coisas boas que você semeou. Sem o joio você pode até desenvolver, mas você vai criar também justiça própria. Sabe aquela pessoa que é tão boa, tão boa, tão boa, que ela tem orgulho da sua integridade? Que ela tem orgulho de tudo que ela faz de bom, é o irmão certinho, que ele não admite nenhum erro perto dele, que ele não admite erro. Irmãos, sem o joio nós não desenvolvemos perseverança, querido. Sem o joio nós não desenvolvemos amor pelo próximo. Sem o joio nós não desenvolvemos resiliência, continuidade. Quem aqui já identificou o joio? Então deixa eu te dar uma notícia boa. Todo joio que aparece na minha vida é o extrato do meu crescimento. Porque se apareceu o joio, eu identifiquei o joio, é porque eu estou crescendo também. Porque o joio você só percebe quando você está frutificando. E se você estiver frutificando é porque o joio está aí também. Então você vê o joio e diz, meu Deus, agora que tem tudo para dar certo, tem joio. E Deus diz, glória a Deus, glória ao meu nome. Porque você está frutificando. O joio é o extrato do teu crescimento. O joio é o extrato da tua frutificação. Se você identificou o joio, glória a Deus. Deus não te mostrou, eu amo o joio. Eu amo ele, Jesus. Cala a boca, Rodrigo. Se você não identificou o joio, é sinal que você também não está crescendo. Mas se você identificou o joio, é sinal que você está crescendo. Então você deveria dar glória e não ficar reclamando e murmurando porque tem joio.
e nem querer arrancar o joio do seu jeito, porque você corre o risco de arrancar trigo também. Irmão, a pior coisa que pode acontecer em uma igreja, e eu espero que não aconteça aqui, nem esteja acontecendo, é ter uma liderança que não sabe lidar com gente. É ter uma liderança que não ama vidas, que não sabe perdoar, que não sabe voltar atrás, que não sabe fazer de novo, que não sabe dar outra face, que não sabe caminhar a segunda milha, que pede a capa, não dá nem a túnica também. A pior coisa que pode acontecer numa igreja é ter uma diaconia, ter obreiros, ter pastores, ter gente que não sabe lidar com gente, que não tem paciência, não tem amor, não tem vida, não exala a vida quando fala, exala só regra. Eu tenho dificuldade de trabalhar com gente que não sabe lidar com gente. E eu espero que isso não aconteça em nosso meio. Porque se tem um identificador que sinaliza um homem ou uma mulher de Deus, é a unção, é o chamado e a capacidade de lidar com gente. Deus não olhou para Pedro e disse: Pedro, cuide das minhas coisas. Não, ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Deus não precisa de pastor para cuidar de coisa. Deus precisa de pastor para cuidar de gente, de homens e mulheres para cuidar de gente, para amar gente, para investir em gente, para tolerar gente, para suportar gente. Como isso, pastor? É aquela velha história: você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu amo o joio. Por que, pastor, que você está dizendo que ama o joio? Porque você acha que alguém é joio na sua vida, mas você às vezes não consegue identificar que você é joio na vida de alguém. Pegou! Ai, doeu aqui no rim. Você acha que o joio é só o outro, mas você também não consegue identificar que às vezes você se torna joio na vida de alguém. Eu amo o joio, Jesus. Eu me amo, Senhor. Está animado aqui hoje, não está, irmão? O joio aparece para me dizer: Luiz Hermínio, você está frutificando, meu filho. Você olha na plantação assim, é o joio e o trigo, tudo junto. Meu Deus. Diga para alguém que está do seu lado: deixa crescer junto. Diga para ele: eu sei que você tem vontade de arrancar. Diga para ele: mas não é você que arranca, é o ceifeiro. Não é você que arranca, é o ceifeiro que arranca. Quem arranca é o ceifeiro, não é você. Deixa o joio aí, o joio está te treinando. O joio é o balãozinho, é o alfinete para furar seu balãozinho de ego, de soberba, de vaidade. Eita, eu amo o joio. A forma que você reage ao joio define se você está crescendo ou não. Mas como é que eu vou saber se é joio ou se é trigo, pastor? Ah, você vai saber. Porque quando você olha assim na plantação, o trigo, ele começa a encher, sabe? Já viu uma rama de trigo? Já viu? O trigo vai enchendo, ele vai enchendo os frutos. E à medida que vai enchendo, vai pesando. E à medida que vai pesando, ele vai dobrando. O joio não se dobra. Por isso que quando o vento bate, ele arranca só o joio, não arranca o trigo. Porque o trigo, ele está submisso. E por que ele está submisso? Porque ele está dando fruto. Sabe quem é que é submisso? Quem dá fruto. Quem não dá fruto não é submisso. A vaidade
e a excelência, elas têm o mesmo espírito, elas só não têm, ou melhor, elas têm a mesma roupa, elas só não têm o mesmo espírito. A vaidade é muito parecida com a excelência, e a excelência é muito parecida com a vaidade. Você vai perceber que pessoas que frutificam, elas são submissas. Submissas a Deus, submissas à família, submissas ao cônjuge, submissas aos planos eternos de Deus, submissas à aliança. Ah, irmão, a submissão é sinal de frutificação. Escreve isso. Submissão é sinal de frutificação, irmãos. Está submisso à vontade de Deus. Ah, querido, você vai frutificar. Tem muita coisa que você está vendo empinada hoje, mas fica tranquilo, é joio. A hora que bater o vento, irmão, arranca o joio. O trigo não arranca, irmão. O trigo não arranca, porque o vento passa sobre ele. Ele está deitado, ele está submisso à vontade de Deus. Aleluia. É como aquele rio de Ezequiel 47, Ezequiel 47, 48, 47, né? Aquele rio que aquele homem saiu para medir, ele mediu 1000 côvados, as águas davam nos atelhos, depois davam nos joelhos, depois davam nos lombos. São medidas, à medida que você vai crescendo, as águas elas vão te enchendo, irmãos. É o rio de Deus. A pastora Rose abriu o culto hoje falando do rio de Deus que estava aqui. Agora, que ambiente que você está nesse rio, é que define até onde você vai. Tem gente que está com água nos atelhos. Água nos atelhos é quando você começa a andar com Deus, só faz lama. Só faz lama. No joelho já não. No joelho já vai ficando pesado. É quando você começa a ter uma vida de oração, de busca. As águas quando estão aqui nos lombos, aqui para andar dentro dela já é pesado demais, porque aqui é a hora que você está submisso à vontade de Deus. E a Bíblia diz que tem horas que essas águas crescem, que não dá mais para caminhar dentro delas, você tem que passar nado. Então, irmão, meu recado para você nessa noite, nesse culto tão especial de ceia ao Senhor, ceiar junto com o Senhor, é um culto de autoanálise, sim, para saber que lugar que eu estou nesse rio, para saber se eu sou trigo ou se eu joio, para saber se eu estou realmente submisso, porque eu não sou um menino que é levado por qualquer vento de doutrina, mas eu estou submisso e frutificando no lugar que Deus me plantou. Aleluia. Ah, mas o joio, pastor, é muito difícil. Irmão, se é o joio que te para, já não é Cristo que te move. Se é o joio que te para, não é Cristo que te move. Ninguém tem esse poder. Por maior perseguição, por maior dificuldade que você sofra, por maior abandono que você sofra, por maior decepção que você sofra, ninguém tem o poder de parar o que Deus começou na sua vida. Ninguém tem o poder. Você pode perder, mas ninguém pode tirar de você. Ninguém pode apartar você do amor de Cristo. Você pode ter sido largado, abandonado, trocado, deixado para trás. Você pode estar roendo as suas carências, você pode estar perdido nas suas emoções, mas ninguém pode parar o que Deus começou na sua vida, querido. Ninguém. O Senhor semeou coisas boas em você. Se tem joio, não foi Ele. Mas fique tranquilo. Fique aí, o ceifeiro vai voltar um dia. E Ele vai separar o joio do trigo, como vai separar os bodes das ovelhas, como vai separar aquilo que é daquilo que parece ser. Ele vai separar. Se é o joio que te para, então não é Cristo que te move. Se qualquer coisa te para, já não é Cristo que te move, irmãos. Nós precisamos entender o que Deus nos chamou para viver. E como é que eu entendo, pastor? Você fala tanto que eu tenho que entender. Claro, porque se você não entende, você não desfruta. A gente fica dando tiro para todo lado, tentando acertar algumas coisas, e Deus diz: não. Se submeta à minha vontade.
Fique aí. Eu estou falando parte do que Deus falou comigo hoje. Fique aí. Semeia nesta terra. Desentulhe os poços dessa terra. Aleluia. Como eu me relaciono com o joio define se eu estou produzindo para cima ou para baixo. Olha o que diz Mateus 13, versículo 30. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Deus está dizendo: o meu negócio é com o trigo, não é com o joio. Tem gente que tem orgulho de ser joio, irmãos. Tem gente que tem orgulho de dificultar a vida dos outros. Tem um orgulho de dificultar a vida dos outros, ainda chama isso de justiça. Isso não é justiça, irmão, isso é justiça própria, é trapo de imundícia. Tem gente que tem a dificuldade, de vez de ser uma ponte, se torna, sabe, um obstáculo, um muro. À medida que Deus vai te abençoando, que Deus vai se revelando para você, você tem a obrigação, querido, de deixar mais claro para todos. Você tem a obrigação de aumentar o tamanho da mesa. Deixa eu te falar, não é o tamanho do prato que você tem que aumentar, da comida que você tem que fazer, não, só aumenta o tamanho da mesa. Porque se a sua mesa é grande, fique tranquilo, Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar de tudo. Os reis na Idade Média, eles eram conhecidos pelo tamanho das suas mesas, dos seus banquetes. Era nobreza sentar na mesa de um rei. Era nobreza. Quantos pagavam, quantos queriam estar ali na corte para sentar na mesa do rei. Aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 18, abra comigo. Mateus 13, 18 diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata-os, os que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado ao solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, 60, 30 por 1. Agora o 24. Outra parábola ele propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo e semeou o joio. Perceba, ele está falando da boa semente, dos 4 textos, dos 4 solos. E ele está falando que cai na boa terra. Ela produz 100, ela produz 60 e ela produz 30. Depois ele fala do joio. Agora abra comigo Marcos capítulo 4, versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutifica 30, 60 e 100. Aqui está de baixo para cima, lá está de cima para baixo. Aí o que é que vem depois da parábola? Também lhe disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador, no alto? Para quê? Para que ilumine todos os que estão na casa. Você está vendo?
Se você começar a produzir 100, 60, 30, você vai diminuindo, logo em seguida você vai ter que lidar com o joio. Mas se você produzir ao contrário, 30, 60, 100, logo em seguida o próprio Deus pega a sua lâmpada e coloca no alto, para que você ilumine todos os que estão na casa. A minha pergunta é: se está produzindo para cima ou para baixo? Mas eu estou produzindo para quem? Só para você ou para ser um velador, ou para colocar no velador? Você está iluminando ou está brilhando? Porque brilhar, se você só brilha, você ofusca quando alguém olha para você. Mas se você ilumina, não. Iluminar é diferente de brilhar. Cara, seu ministério está brilhando, mas está iluminando? Cara, sua família, sua empresa está um brilho, mas está iluminando também? Está sendo luz para os outros ou só para si mesmo? Sua prosperidade é só sua ou é para todos? Sua sabedoria é só sua ou é para todos? Porque essa mesa não era só dele, é para todos. A vida dele não foi só para ele, foi para todos. Para onde eu estou produzindo? Para cima ou para baixo? Aleluia. Aí eu vou vivendo uma fé enganosa, uma fé equivocada, uma fé mentirosa. Eu vou construindo a minha vida em cima do que eu quero e não daquilo que Deus me disse. E eu começo a acreditar em coisas que eu quero, e às vezes nem foi Deus que me disse isso. Querido, cutuca alguém que está do seu lado e diga assim: você nasceu para cumprir, não foi para fazer, meu filho. Para cumprir o que fora dito. O Senhor te chamou para cumprir a obra, para cumprir o que Ele disse, para cumprir a sua vontade. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 17. O próprio Jesus falou isso. Ele diz: olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. E Ele cumpriu. Ele cumpriu. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que pode ser dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Vamos até o 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a muitos, em muito a do escriba e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus já cumpriu em partes, irmãos. Ele veio para cumprir. Cumprir como? No sentido de prestar plena obediência. Obediência literalmente levada até as últimas consequências. Essa palavra cumprir, depois você vai no original dela, sabe o que é que ela significa? Cumprir no sentido de prestar plena obediência, literalmente levado até as últimas consequências. Porque se você não tiver a consciência que você nasceu para cumprir o que fora dito, o que Ele disse, quando o negócio começa a ficar difícil, você para. Aí você vai fazer outra coisa. E até você diz: eu acho que não é de Deus para mim. É porque o cumprimento requer esforço. A minha justiça precisa sobressair dos fariseus, que não é cumprir na teoria, é cumprir na prática. Então eu não tenho que pregar só o que Jesus pregava, eu tenho que pregar também o que Jesus não pregava. Eu tenho que ensinar o que Jesus fazia, mas também o que Ele não fazia. Por isso nós nunca precisamos tanto como precisamos nesses dias de profetas alinhados, irmãos. Homens alinhados, mulheres alinhadas, alinhadas com o propósito de Deus. Porque nós vamos precisar da palavra. Ontem o Fábio estava ministrando aqui para os casais, e ele falou uma coisa interessante, eu quero que você preste atenção nisso. A Bíblia não mostra Jesus com uma espada na mão, mostra Ele com a espada na boca. A sua boca é como uma espada afiada, porque Jesus não guerreia como guerreiam os homens, Ele guerreia com a palavra.
não é com as armas desse mundo, é com a palavra. As ações sem profecia que dirige essas ações são confusão, irmão. Ações sem o profético, sem o trilho profético, é uma confusão, querido. Mas por que você está falando isso? Estou falando isso porque senão a gente nunca vai entender o joio no meio do trigo. A gente nunca vai entender as coisas que a gente precisa viver. A gente está sempre trabalhando para se livrar do caos. Eu olho para a vida de José, depois você lê Gênesis 45, versículo de 1 a 8. Você olha para um José diante dos seus irmãos venderam ele, irmão. Os seus irmãos venderam ele por inveja. Os seus irmãos venderam ele por inveja, enganaram o pai, mataram o animal, passaram sangue na túnica colorida dele, foram lá para Jacó e disseram: o seu menino morreu, uma fera deve ter matado ele. E por anos essa mentira se estabeleceu. José foi vendido para os ismaelitas venderam para Potifar. José trabalhou na casa de Potifar, foi preso por um crime que ele não cometeu, mas ainda bem que foi só por 10 anos. Agora Faraó tem um sonho, José revela o sonho, é colocado como governador do Egito, num tempo de fome e escassez, todo mundo vem comprar trigo no Egito, e agora José está diante de quem? Daqueles irmãos invejosos que venderam ele para os ismaelitas. E José, ele fica passado, ele sai, ele tem que chorar, ele tem que se refazer. E agora ele está com a faca e com o queijo na mão, usando uma linguagem pejorativa aqui. Hoje é o dia da vingança. Mas o Espírito de Deus, irmãos, é maior. José olha para aqueles moços, seus irmãos, para aqueles homens e diz: tira as indumentárias do Egito e diz: eu sou José a quem vocês venderam para o Egito. Os irmãos: meu Deus, vamos morrer. Ele diz: fique tranquilo, não foi vocês que me venderam para o Egito, foi Deus que me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Ou seja, até o mal que vocês me fizeram, Deus estava nesse negócio, porque eu nasci para cumprir um propósito. Pense em alguém que te fez mal. Só pensa, não franze a testa. Pense em alguém que te fez mal. Pense em alguém que te roubou. Pense em alguém que te enganou, que te traiu, que te maltratou, que te bateu. Pense em alguém que mentiu, e por causa disso você pagou um grande preço. Pensou? Pensou? Já passou na sua cabeça que o próprio Deus pode ter provocado uma situação? Já passou? Então o senhor está dizendo que aquela pessoa foi usada por Deus? Não estou dizendo isso. Eu não quero me comprometer. Eu estou dizendo que a gente diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Não escreve certo por linha torta. O caderno de Deus não tem nem linha. Ele faz o que Ele quer porque Ele é Deus. Amém? Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. E se você está no propósito de Deus, o joio é bem-vindo sim, o perseguidor é bem-vindo sim, porque hoje eu vou tomar ceia e vou perdoar ele. Aquele miserável que me fez mal, me enganou, me traiu, me roubou, vou tomar ceia agora. Não, se ele vier congregar aqui, eu vou embora dessa igreja. Mas ele me traiu. Mas se ele vier congregar aqui, e você está com a bandeja da ceia servido, e pai na frente dele diz: o corpo de Cristo, miserável. Pega o corpo de Cristo aqui, miserável. Já passou isso na sua cabeça? Porque foi exatamente isso que o meu Jesus fez. Ele não só sentou na mesa, como molhou o pão no mesmo prato.
E ainda chamou de amigo, disse: amigo, amigo, amigo da onça, amigo. Você precisa entender isso aqui, cara. Você precisa entender, se você quer ser trigo mesmo, se você se sente trigo mesmo, se você acredita que você é trigo mesmo, meu amigo, tudo isso que está ao seu redor, te apertando, tudo isso concorre para o bem, para te tornar melhor, irmãos. Ai, pastor, eu estou cansado. Um povo que não se frustra é um povo fraco. Um povo que não se decepciona é um povo fraco, é um povo mimimi. Um povo que não sofre perseguições, não sofre luta, não sofre perdas, é um povo fraco. Amém? Amém, irmãos? Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam para a vida eterna. Ei, e o pior, José disse assim: eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Deus me mandou na frente. José, Deus me mandou na frente. Deus estava tão preocupado com vocês, que fez vocês me perseguir, me bater e me vender, para que agora vocês não morressem de fome. Ei, eu não vou dar glória para o diabo, eu vou dar glória para Deus. Até as coisas ruins que aconteceram na minha vida, eu vou dar glória para Deus. Vocês fizeram mal, mas Deus transformou em vida. E sabe o que é que Deus me fez? Olha o que Ele bota aqui para mim. Gênesis capítulo 45. Gênesis 45, versículo 8. Olha o que Ele diz: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. José disse: eu cheguei aqui como escravo, hoje eu sou pai do Faraó. Até o Faraó precisa de paternidade. Até o Faraó não sabe o que fazer no meio. You came in red, like a warning sign, fan in your hand, and that look of mine. You crossed the floor, slow, like you knew. One little turn and I was through. I, don't let me run. I, you're the only one. The room went hush, then hit my skin. One glance from you and I fell in. Red fan, shake me again. Red fan, I can't pretend. You twist my name, then you walk away. Red fan. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf,
but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. No meio da confusão, nos 7 anos de fome, o faraó botou a mão na cabeça e disse: o que é que eu faço, menino? Ele disse: não, é fácil, o senhor constrói celeiro. Ele disse: não, faz você então, me ajuda. Me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. Você pode ter entrado como escravo, mas se você entender essa mesa aqui, se você entender o trabalho do joio no seu ministério, na sua vida, nos seus negócios, se você entender esse trabalho, você vai prosperar. Diga isso para quem está do seu lado: você vai prosperar. Corra em direção do propósito. Você vai se ferir, você vai se machucar, você vai se decepcionar. Eu estou pregando evangelho para você. Não é, Deus vai te dar uma vitória. Ninguém é maior do que você. Você vai sofrer. Como diz o profeta Roque Balboa, o importante não é o quanto você bate, mas é o quanto você suporta apanhar. É o quanto você suporta, quanto de músculo tem aí. Músculos espirituais que suportam. Como você reage ao joio é que define se você está crescendo para cima ou para baixo. Se você vai ficar a vida inteira no meio do joio ou se você vai virar uma candeia. Eu quero virar uma candeia, gente. Eu quero que alguém olhe e diga assim: esse cara apanhou pra caramba, esse cara sofreu, meu Deus, que luta. Esse menino aí, menino bom, passou luta, passou dificuldade, passou privações, mas muita gente foi tocado pela vida dele. Ai, irmãos, eu quero ser esse cara que vai iluminar. Eu não estou a fim de brilhar não, meu negócio é iluminar. A Bíblia diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam. Se eles não estão vendo, é porque você não está iluminando, só está brilhando. Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Pode até aplaudir quando você fala bonito, mas a glória é dele. Pode até te ofertar, mas a glória é dele. Pode até reconhecer, pode até ser seu seguidor na internet, mas a glória é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. 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 Então não reclama do joio, filho. O joio é bênção de Deus. Jesus nasceu para cumprir. Então ele nasceu em Belém da Judeia para que se cumprisse o que fora dito. Foi habitar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Tu, Belém de Eufrata, sendo a menor, de ti sairá o rei. Ele foi andando nas escrituras e cumprindo. Salmo 139.
verso 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinados quando nenhum deles havia ainda. Deus fez uma história, uma biografia sua, e você não tinha nem nascido ainda. Então não me diga que você não tem um propósito, porque você só nasceu por causa do propósito. Como é que você sabe que eu tenho um chamado, um propósito? Porque senão você não tinha nascido. Ele viu os meus ossos ainda informes, seus olhos me viram na substância. Antes de eu ser formado, Ele me viu. E nos seus dias, no seu livro, Ele escreveu sobre mim. Ele fez uma história. Então você deveria acordar de manhã e perguntar: meu Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? O que é que o Senhor escreveu sobre mim hoje? Eu quero viver isso. Eu não quero que o Senhor venha atrás de mim consertando as minhas porcarias. Eu não quero que o Senhor venha atrás de mim tentando limpar minhas sujeiras. Não, eu quero que o Senhor me diga: o que é que o Senhor escreveu sobre mim no dia de hoje? No dia 1º de junho de 2025. O que é que eu vou viver hoje? Eu quero andar no rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu quero viver cada detalhe, Senhor, que o Senhor preparou para mim. E se eu tiver que abandonar algumas coisas minhas para viver a tua vontade, eu o farei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte produto na vide, ainda que os campos não produzam alimento, todavia eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro. Sabe aquele filme Todo Poderoso? Sabe aquele filme que Deus aparece para o cara e manda ele construir uma arca no meio de uma cidade? Lembra? Às vezes eu me sinto assim, que nem aquele cara, fora do padrão de tudo. Mas no final eu vou fazer o mesmo que eles fizeram, a dancinha. No final, o Senhor se apresenta para ele: se é a hora da dancinha. A noiva se alegra na dança. A noiva se alegra na dança. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança Me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. vou olhar em teus olhos, Vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. eu te amo, eu te amo, Eu te amo, ó Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar.
ti. tão forte por ti. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti, só por ti. Meu coração dói de amor, Bate tão forte por ti, só por ti. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti. Nós vamos cear, mas antes eu quero perguntar se tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus. Alguém que está disposto, está tão disposto a deixar que o joio cresça, mas eu quero viver frutificando com Cristo. Se você quer entregar sua vida para Jesus, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você antes da gente cear, porque eu quero que você sente a mesa também. Eu quero que você sente a mesa também. Você não vai juntar migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vem aqui na frente, querido. Deus vai mudar a sua vida. Glória a Deus. Deus vai mudar a sua vida. Amém? Nunca é tarde. A glória da segunda casa sempre é maior que a primeira. Amém? Tudo que eu tenho aos seus pés, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aos seus pés, tudo que eu tenho é teu. Jesus, como eu te amo, amo tanto. Não há outro como tu. Ah, como eu te amo, amo tanto. Não há outro como tu. Tanto, tanto. Não há outro como tu. Ah, como eu te amo, tanto, tanto. Não há outro como tu. Jesus, pão da vida, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Jesus, pão da vida, tu és maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Jesus, pão da vida, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Jesus, pão da vida,
Conselheiro, príncipe da paz, Jesus, 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 diga esse nome, Jesus, 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 Jesus. Levante suas mãos. Jesus, 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 meu coração dói de amor, bate forte por ti, sim, só por ti. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti, só por ti. Meu coração dói de amor. Huracasoria lamandará, sora labacalabasoria lá. Levante suas mãos, só um pouquinho. Jesus, Jesus, declare isso, só esse nome. Sua vida vai mudar. Aleluia. Receba curas, receba milagres, receba a unção do Espírito Santo sobre você. Ele já habita em você, mas receba sobre você todos os dons. Que haja um derramar de dons aqui sobre você. Que haja uma distribuição de dons de Deus sobre esse lugar. Receba fogo do Espírito Santo. A vida é leve, a Bíblia é leve, o cristianismo é leve. Sim, ele é leve. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Ah, servir a Cristo é leve. Amar a Cristo é leve. Aleluia. 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 Que haja dons. Eu vejo Deus distribuindo dons. Eu vejo o Espírito distribuindo dons. Chora calabassoria la la la. Seria la bacara la la bassoria la la la. Hey!
Isso, celebre. Celebre a sua vida. Ei, Jesus! Se agarre nele. Sim, Senhor, sim. Sim, Senhor. Deus, abençoamos essas pessoas que estão se entregando a Ti agora. Louvamos e glorificamos o Teu nome, Jesus, por a vida desses homens, dessas mulheres. Que haja vida sobre eles para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Amém. Pastor Anderson tem um presente. Pastor Anderson quer dar um presente para vocês levar para casa, para você ler. Pastor Carlos. Enquanto isso, você se assente. Nós vamos servir a ceia. Torandara soramandarala. Chorala bacala sorala mandarala basora. Aleluia. Chora candarala basoria la la. Chora la basoria la la mandara. Basoria la 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 bara. Shere mandara la la basoria la. Pegue o cálice e espere que a gente faça isso junto. Enquanto eles entregam a ceia, eu oro por milagres, eu oro por cura, eu oro por poder. Você vai gerar, você não é inútil, não diga mais isso. Você vai gerar coisas sobrenaturais. Nos próximos minutos, eu oro por milagres, por uma unção fresca sobre a sua vida. Não importa se você é um atleta, se você é um doutor, se você é um empresário, você é um ministro do Senhor, um sacerdote do Senhor. Eu oro por unção sobre a sua vida. Eu oro por milagres, você vai saltar em milagres. Olha, nos próximos dias Deus vai te pedir coisas. Se prepare, Deus vai te pedir coisas. Você vai dizer, não, Senhor. O Senhor vai dizer, sim, me dê isso, porque eu quero que você fique mais leve. Deus vai te pedir coisas. Se preparem para viver algo sobrenatural do Senhor na sua vida e no seu ministério. Aleluia. Milagres de Deus no seu corpo físico, nos seus ossos. Eu declaro agora toda a enfermidade no osso, osteoporose, osteomielite, câncer nos ossos. Eu declaro você curado em nome de Jesus Cristo, pelo poder. Você não está pedindo nada que Ele já não ofereceu. Você não está pedindo nada que Ele já não disse que é seu. Você só está pedindo o que Ele disse que é seu. Ele já levou, Ele já levou, Ele já levou, Ele já levou, Ele já levou. Não é seu, Ele já levou. Toda a enfermidade. Eu oro pelos seus nervos, eu oro pelas suas juntas, eu oro pelas suas articulações. Declaro cura sobre você agora. Cura nos seus tornozelos, nos seus joelhos, no seu quadril. Eu oro por cura nos seus cotovelos, nos seus ombros, na sua coluna. Todas as articulações sejam tocadas pela glória de Deus. Eu oro por milagres sobre a sua vida, milagres criativos de Deus, sobrenatural sobre você. Eu oro sobre a sua corrente sanguínea, toda inflamação, toda doença autoimune, toda enfermidade que está na sua corrente sanguínea, destruindo as suas células, destruindo os seus órgãos.
Em nome do Senhor Jesus, nós oramos pela sua corrente sanguínea, por todas as suas células. Declaramos você curado. Você vai fazer novos exames e essas enfermidades não vão estar mais aí. Você que está na internet me assistindo, em pranto, sentado na sua poltrona, eu declaro você curado em nome de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, eu não sou curandeiro, mas a Bíblia diz que Ele já levou. E nós podemos afirmar aquilo que é nosso por herança, por promessa. Eu oro pelos seus órgãos, eu oro pelo seu pulmão, pelo seu fígado, pela sua vesícula. Eu oro pelos seus rins. Eu oro por você que está em casa assistindo esse culto, ceando conosco. Eu oro pelos seus rins, milagres agora nos seus rins. Sim, milagres. Você vai provar, Deus vai selar essa noite com milagres, porque Ele gosta de aparecer. E Ele sempre sela com sinais. Sinais são evidências da sua presença. Sinais são evidência da sua presença. Não é para fazer desfile de dons, não é para propagar ministérios ou homens. Não, sinais são evidências da sua presença. Sim, sinais. Seja curado. Você mulher que no seu ciclo menstrual você fica 4 dias em enxaqueca de cama, seja curada agora aqui nessa noite. Seja curada em nome de Jesus Cristo de câncer, de enfermidades. Enxaqueca nunca mais. Você vai testemunhar isso. Nós oramos enquanto o pão e o vinho e o suco da videira é distribuído, enquanto o sangue corre no corpo, nós oramos, declaramos você enxergando normalmente, ouvindo normalmente. Você vai deitar nessa noite e vai dormir como um bebê. Você vai dormir como uma criança, como uma criança desmamada no colo da sua mãe. É assim que vai ser hoje. Ei, Jesus. Aleluia. Aleluia. Temos que aprender a viver nesse novo mundo que Cristo criou para nós, o mundo do Espírito. Temos que aprender a viver no mundo do Espírito, onde declarações são sentenças nas regiões celestiais, onde nós lembramos todos os dias as trevas, o que Ele já fez por nós. Nós só precisamos nos posicionar para viver na sua plenitude. Aleluia. Já é meu, mas eu tenho que pegar. Essa vida já é minha, mas eu tenho que vivê-la. Aleluia. Aleluia. Todos pegaram? Todos? Vamos ficar de pé. Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, sim, Deus poderoso. levante seu pão assim, levante o pão. Levante o pão comigo. Jesus, na noite que foi traído, Paulo disse: o
que eu recebi do Senhor. 1 Coríntios 11, 23, ele disse: o que eu recebi do Senhor, assim vos ensinei. Paulo estava na ceia? Não, mas ele disse: eu recebi do Senhor. Ninguém explica a ceia na Bíblia melhor do que ele. E ele não estava lá. Ele fala, ensina, explica, instrui uma coisa que ele não estava lá, ele não participou lá. Mas tinha um que estava lá, que agora estava com ele, e é o mesmo que está aqui nessa noite, que ressuscitou a Cristo e também nos ressuscitará um dia para um novo céu e para uma nova terra. Aleluia. Pai, nós participamos do pão, Senhor, porque nós cremos em Ti. Nós cremos nesse novo tempo, nesse novo mundo que o Senhor criou para nós. O mundo do Espírito, onde os céus é uma realidade na terra, onde os céus é verdade na terra, onde eu não estou me esforçando, onde eu não estou me forçando para viver num lugar, mas aonde eu vivo de uma forma que o mundo a qual eu pertenço se manifeste aqui. Oramos pelo pão, Senhor. Ao comer desse pão, declaramos que cremos em Ti e vamos permanecer em Ti até a Tua volta. Amém. Participamos todos do pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Naquele mesmo dia ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Não tem outra aliança. Se alguém oferecer outro evangelho, que seja anátema. Se alguém oferecer outra forma de aliança, que seja anátema. A aliança é no sangue dele, e eu não posso fazer nada para mudar isso. Não é pela minha perfeição, é pelo seu sangue em mim. Levante seu cálice. Jesus, obrigado pelo teu sangue. Obrigado pela tua santidade, pela tua presença em nós. Obrigado pelo privilégio de retornar sempre, de voltar sempre ao primeiro amor. Sempre, Senhor. Obrigado por achar o caminho de volta. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado porque quando a gente pensa que está perdido, o Senhor mostra um caminho. Um caminho no deserto. O Senhor abre fontes no deserto. O Senhor abre um caminho no ermo. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor faz tudo novo de novo. O Senhor é Deus. O Senhor é lindo. O Senhor é meu amigo. O Senhor é tudo que eu tenho. Eu não tenho outro bem além de Ti. Eu não quero nada além de Ti. Eu quero o meu Senhor. Vamos deixar o sangue correr no corpo? Vamos? Então troca com quem está do seu lado e diga: deixa o sangue correr no corpo e deixa o joio crescer junto. Diga para ele: deixa o joio crescer junto. Deixa o sangue correr no corpo. Troca com quantas pessoas você puder e quiser. Aleluia. Tá não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Levante assim. Participamos todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode botar o copinho na cadeira, porque você não vai se assentar mais. Levante seus braços e dá o maior som de alegria que você já deu na sua vida. Hey!
Jesus! Celebre a vida! Celebre a vida! Celebre a vida! Aleluia! Mesa do banquete aqui. Na mesa do banquete. Na mesa do banquete. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Quando eu falar o Senhor te abençoe e te guarde, você celebra, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai na paz, querido. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e te abençoe. Terça-feira nós temos o CTM, nosso centro de treinamento, nosso centro teológico de treinamento aqui no Ministério Mevan. Bênção de Deus. Sábado, 20 horas, não, 9 da manhã, 8:30 da manhã, nós temos o café com pastores e líderes. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lá atrás tem o pão do SOS, à sua esquerda a livraria, lá atrás o Edburg, o Mac Lapa Feliz. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Vai na paz.